Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a Remute volume 29, nesse 7 de outubro de 2022. Olá, Kesa e Roberto. Boa tarde, Beleza? Marcelo. Tudo bom, Roberto? Boa tarde a todos. Muito bem, hoje nós temos um assuntão aqui, a jornada para o conhecimento, com um gancho que vem pela semana que vem aí, mas vamos resolver adiantar isso. Tem muita gente que pode viajar aí no feriado, sei lá, né? A gente aproveita. E os recadinhos antes da gente começar aqui, né? Vocês devem se inscrever no canal, ativar o sininho, porque senão vocês não vão saber das novidades, porque toda sexta tem a live, mas tem os cortes também que a gente vai publicando ao longo da semana. E quem quiser pode também ouvir no Spotify a versão áudio desta transmissão desse podcast, né? E é isso, meu recado. O que vocês têm aí de recado inicial aí, Chiesa e Roberto? Cara, eu tenho um importantíssimo aqui, cara. Eu tenho um recado aí das antigas. Hoje eu vou fazer uma série de referências aí à cultura israelita. Que legal. Né? Ao pessoal da religião judaica, né? Porque hoje se comemora o aniversário, né? O início da era judaica, né? Há 5.783 anos. Foi instituído no dia 7 de outubro de 3.761 AC o calendário judaico, né, ou hebraico, que é utilizado dentro do judaísmo. Né? O calendário judaico é um calendário tipo lunisolar, cujos meses são baseados no ciclo da Lua, enquanto o ano adaptado regularmente de acordo com o ciclo solar. Por isso que ele é composto alternadamente por anos de 12 ou 13 meses e pode ter 353 a 385 dias. Então, já fica aí o nosso feliz ano novo judaico aí para o pessoal. Que legal. Muito bom, legal. Muito bom, muito bom. Roberto, quer dar um oi aí com um recado aí? Não, não pensei em nenhum recado, não. Só estava pensando que o ano está acabando, né? Já estamos em outubro. Pois é, isso é verdade, né? Está acabando mesmo. Então, daqui a pouco é ano novo. Perfeito. É só aproveitar o gancho aí do Chiesa aí, que tem sempre esse problema aí nos calendários de ajustar o mês que é lunar com o ano que é solar e uma coisa não é exatamente múltipla da outra, com a rotação da Terra, que é o dia, aí dá uma confusão danada, né? E ainda tem a complicação da rotação da Terra, ter umas leves variações aí. Que aí, ao longo das eras pode dar uma diferença, né? Mas um dia a gente vai falar só sobre isso, né? Lembrei de um assunto bem interessante, mais ou menos relacionado com isso. Vocês sabiam que os números, né, os códigos das pistas do aeroporto de Guarulhos sofreram uma alteração? Guarulhos? Não sabia não. Porque é pela orientação, né? Isso. O número da pista, né, tem a ver com a proa magnética, né? Só que o polo magnético sofreu uma alteração leve, mudou lá 1 grau e pulou e teve que mudar os nomes das pistas, de 09 para 10. Nossa, sabia disso, que já tinha mudado. Procurem lá, mudança de nome da pista de Guarulhos, vocês vão ver lá. É bem interessante. Legal, não sabia não. Posso dar mais um recadinho aqui também? Claro. Porque hoje é importantíssimo que a minha matéria aí é em cima do que o Roberto vai falar. Aliás, o Roberto puxou o assunto e todo mundo engatou nele, né? Mas hoje, como eu vou falar de música também, vamos saudar o compositor. Hoje é dia do compositor. Nossa, então, legal. Também fica aí super dentro da nossa matéria aí. E um abraço para o pessoal de Varginha, Minas Gerais, que é aniversário da cidade. Aniversário também em Pirenópolis, Goiás, a cidade das águas ali, perto ali de Brasília, cento e poucos quilômetros de Brasília, e também é dia de Nossa Senhora do Rosário. E também um beijo para Tanani, que faz tempo que não aparece por aqui, deu as caras. Aí, até mandou os beijos ao vivo aqui, ó. Mandou os beijos ao vivo, beijos pro Ari também, que está aí sempre presente, fazendo seus comentários. E antes de começar aqui, só mais um ganchinho aqui, aproveitar o dia do compositor, e que recentemente foi a nossa independência, lembrando que Dom Pedro I foi um grande compositor. Ele
Ele era músico e compôs nosso hino da independência, né? É verdade. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar. Vou pegar o primeiro assunto que não tem muito a ver com o assunto total que nós temos hoje. A não ser que vocês achem um ganchinho aí. A Cássia chegando, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cássia. O gancho vocês aqui vão ver se tem um gancho com a Jornada do Conhecimento, mas é aniversário, 4 de outubro, nasceu em 1956 esse ator. Eu vou dar um gancho aqui para ver quem é que sabe, quem que lasca primeiro aqui no chat, quem é esse ator. Acho que a maior parte das pessoas conhecem. É um ator que, numa linha, vocês vão saber, eu acho que quem é, hein? Ele fez 2 papéis, um de racista e outro de antirracista em outro filme, e ganhou Oscar nos 2 papéis. De quem eu estou falando? Champagne? Não. Não. 56, acho que também não, né? Ele fez o papel de um racista num filme, num antirracista no outro, e ganhou Oscar pelos 2. É um artista austríaco, ele nasceu em Viena, filho de desenhistas, seus avós eram atores, alguns de seus bisavós também trabalhavam em filmes no cinema mudo. Ele é fluente em alemão, francês e inglês, e fala os 3 em um dos filmes. Aliás, fala italiano também, mas ele diz que não tem muito domínio sobre esse idioma, num desses filmes que ele ganhou Oscar. Estou falando de... Vou colocar não na não tela. Deve ser o Schwarzenegger, Curiosíssimo. não, né? O Schwarzenegger também é austríaco, né? É. Eu vou colocar na tela aqui a foto dele nos 2 filmes que ele ganhou Oscar, justamente como racista e antirracista. Opa, tá aqui. Christopher Waltz. Nossa senhora! Esse cara é lá, sensacional. Ele fez o papel do oficial da SS, Hans Bastardos Landa. Inglórios, né? No Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino. Nessa ele era um caçador de judeus, né? A cena inicial, para quem lembra, extremamente tensa, onde ele caça os judeus e a Shoshana acaba fugindo, né? E nesse filme ele ganhou o prêmio de melhor interpretação masculina no Festival de Cannes e melhor ator coadjuvante, ganhando Oscar, Globo de Ouro, Critics' Choice e BAFTA, que é o Oscar em inglês. E já em 2012 ele fez o Dr. King Schultz, caçador de recompensas alemão, no filme Django Livre, também filme de Quentin Tarantino, e novamente ele ganhou Oscar nesse filme e Globo de Ouro, Screen Actors Guild, BAFTA e Critics' Choice por esse papel. Então as fotos dos 2 aqui, né? Um na diagonal assim, o Hans Landa, e no outro é o King Schultz, né? Esse cara é muito bom, cara. Não, esse filme Bastardos Inglórios é impressionante, é incrível. Uma obra de arte. É uma obra de arte. Inclusive, o Quentin Tarantino pensa comentários, né, cara? Ele é excepcional, né? A gente tinha que fazer um remute só do Quentin Tarantino, cara. Nossa, ia render, hein? Porque ele vai de um extremo ao outro, né, cara? Inclusive, o próprio Christopher Waltz, ele mais recentemente fez o papel do vilão em 2 filmes do 007. O 007 contra o Spectre e depois o Sem Tempo para Morrer, ele continuou sendo esse mesmo vilão. Ele era o Spectre, né? A Cássia matou aqui, eu não vi se faz tempo que ela colocou essa aqui, né? Ele era o Spectre, exatamente. E no total ele já ganhou 2 Oscars, 2 BAFTA, 1 Prêmio de Cannes e 2 Golden Globe, pelas suas atuações e outras nominações, mas que acabou algumas não ganhando, né? E uma novidadezinha aqui, para quem não sabe, aqui o canal Nerdonautas colocou várias fotos aí dele nos vários papéis que ele já interpretou, com o Richelieu aqui nos 3 Mosqueteiros também. Também interpretou o papel no Besouro Verde e alguns outros, né? Ali está o vilão, o Spectre, ali no canto direito superior, né? Então eu acho ele fantástico, né? Fantástico. E novidade que vem aí o filme Dead for a Dollar, estreou agora 30 de setembro de 22 nos Estados Unidos com Christopher Waltz, Willem Dafoe e Raquel Brosnahan. Eu ia exatamente falar que ele é do naipe do Willem Dafoe e tá aí fazendo... Tá junto agora. Os 2 ali contracenando. Não sei quando é que estreia aqui no Brasil, mas dá para estrear, porque estreou semana passada praticamente nos Estados Unidos.
Então, aguardem que vem coisa boa aí. Né? Não dá para saber quem é melhor aí, né, cara? Cara, muito bom. Os dois são... Eu vou só para terminar a minha parte aqui, eu vou colocar um clipezinho do filme Bastardos Inglórios, com Hans Landa, né? E quase 2 minutos. Eu vou contar o background para quem não assistiu o filme, né? Ele é o coronel ali, o oficial da SS, e tem os espiões americanos aí, infiltrados, e eles estão com uma atriz, eu não lembro se ela é alemã, acho que é alemã, não lembro, americana, não lembro. Ela é alemã. Alemã, ela está infiltrada ali, ajudando os americanos, e ela sofre um acidente na noite anterior, lá no bar, onde tem um tiroteio, e aí chega ele e ela quer disfarçar o porquê que ela quebrou o pé ali, ela tenta colocar uma desculpa esfarrapada e ele começa a pescar e o negócio fica tenso. Reparem na cara do Brad Pitt, que está ali atrás, né, fazendo papel de italiano. Isso, reparem na parte inicial da cena, a câmera rodando em volta dos dois o tempo todo. Né? Essa atriz é a Natalie Portman. Eu não lembrava. É a Natalie Portman que faz essa alemã. Muito bom. Vamos lá ver, então, o trechinho. Eu provavelmente, na versão, né, gravada, vai dar um problema de copyright, depois a gente tira, deixa em branco e coloca o linkzinho para quem for conferir, tá bom? Vamos para o original. Vamos lá. Mandar. Fräulein von Hammersmark. Oberstlander, es ist lange her. Schneidig wie und je. Also, was ist mit Ihrem wunderschönen Bein geschehen? Ein Nebenprodukt der Arschtritte, die Sie in der deutschen Filmwelt austeilen, zweifelsohne. Sparen Sie sich Ihre Komplimente, Sie alter Hund. Ich kenne zu viele von Ihren früheren Eroberungen, als dass ich in Ihren Honigtopf treten könnte. Na, im Ernst, was ist passiert? Tja, ich habe mich, dummerweise muss ich eingestehen, im Bergsteigen versucht. Das ist tatsächlich... Bergsteigen? Dabei haben Sie Ihr Bein verletzt? Beim Bergsteigen? Ob Sie es glauben oder nicht. Vergeben Sie mir, gnädiges Fräulein, ich wollte mich nicht über Ihr Unglück lustig machen. Es ist nur Bergsteigen. Jetzt bin ich aber neugierig. Was könnte Sie zu einem dermaßen tollkühnen Unterfangen getrieben haben? Also ich werde es nicht wieder tun, das kann ich Ihnen sagen. Da gibt's Sie so frisch wie mein alter Onkel Gustav. Wann haben Sie denn diesen Berg bestiegen? Gestern Nacht? Scharfes Auge, Oberst. Es ist gestern Vormittag passiert. Und wo genau in Paris ist dieser Berg? Nein, ich mache doch nur Scherze. Gnädiges Fräulein, Sie kennen mich doch. Meine Scherze sind ein bisschen grob. Nossa. Montanha em Paris, né? Onde é que tá a montanha ali em Paris, né? E a cara do Brad Pitt lá do fundo, ele não tá entendendo nada, porque ele não sabe. Ele sabe alemão no filme? Não, ele não fala uma palavra. Não fala nem italiano nem alemão. Ele tá ali falando, ele vai ser apresentado na cena seguinte como italiano, né? Então, tá dizendo e ele que também italiano... não fala uma palavra de italiano. Ele fica... Esse filme é sensacional. Buonanotte. Ele fala umas coisas bem toscas. Vale a pena. A cena, assim, eu ia colocar tudo, né? O resto da cena onde ele fala, porque ela apresenta os três como italianos, só para não ter que falar com ele, né? A ideia era não falar com ele, né? Ele não perguntar nada, né? Só que aí ele começa a falar em italiano fluente com os caras e os caras não sabem falar nada. Só enrascada, né? Nossa, e essa hora que ele dá a risada, a gente fica assim, dando risada de nervoso, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Mas essa é a pitada Quentin Tarantino da parada aí, né, cara? Porque os filmes dele sempre tem aquela coisa tênue, né? Que você fica entre, meu Deus, vou rir, vou ficar nervoso. Quentin Tarantino é espetacular, genial mesmo. Muito bom, Marcelo. Boa lembrança do Christopher Waltz.
É aniversário deles essa semana. Mas vamos lá para o tema principal hoje aqui, que o Roberto vai trazer para a gente aqui dessa jornada. Vamos lá, como é que você começa essa jornada? Então, esse tema eu extraí do livro Sapiens, né? O livro Sapiens, para quem leu, ele comenta que nos últimos 500 anos que a gente entrou na tal da era do conhecimento, né? E a grande pergunta é, por que só nos últimos 500 anos? Por que a gente não entrou antes, né? Então a gente vai tentar desvendar por que aconteceu isso justamente na época, né? E aí o Colombo tem um papel, não que ele participou, mas assim, é bem naquele momento dele que aconteceu essa virada. Então a gente vai fazer esse link. Uhum. Então o Colombo descobriu não a América, né? Ele descobriu o Novo Mundo em 1492, né? Depois, quem descobriu a América mesmo foi Américo Vespúcio, né? E aí eu vou fazer uma jogada entre os dois, tanto Colombo como Américo Vespúcio. Então, esse é Colombo, só para dizer que não é o Vespúcio, esse é o Colombo. Esse é o Colombo que chegou primeiro. Né? Chegou primeiro, mas não deu nome ao continente, porque a gente vai falar lá, né? Então, qual que é o start da era de conhecimento? Depois vou falar um monte de coisa e depois vai ficar tudo ligado, né? O que deu o start na era de conhecimento há 500 anos atrás foi a descoberta da ignorância. Tá? O fato de você falar, não sei algo. Aí você fala, mas espera aí, antes as pessoas não falavam isso? Não, né? Era diferente. E aí o que aconteceu? Vamos lá, se eu pegar um camponês típico, mais ou menos do ano 1000, e trouxer ele para o 1500, ou seja, ele viajou no tempo, no futuro, 500 anos, ele não vai notar grandes diferenças, né? Ele vai ver lá cavalo nos dois ambientes, campos, castelos, plantações, nada muito diferente. Talvez o estilo de roupa, algumas coisas diferentes, mas assim, 70%, 80%, 90% das coisas são muito parecidas. Agora, você pega um marinheiro da época do Colombo e traz para hoje, para uma cidade cosmopolita, como, por exemplo, Xangai, né? Imagina lá o cara de Colombo chegar e ver um negócio desse, né? Cara, ele é um choque, né? Não vai ver cavalo, vai ver carro, as cidades, né? Em vez de castelos, vai ver arranha-céus, em vez de plantações, vai ver celulares, computadores, que é tudo diferente, né? Então, só para pegar um gancho aí, imagina a pessoa, né, no ano 1000, 1200, 1300, ela passava a vida desde que ela nasceu até que morreu, não muda nada, né? Nasceu, morreu, as coisas são exatamente as mesmas coisas, com exceção de um ou outro aventureiro que pegava um cavalo e ia achar outras coisas, mas mudava porque ele saía do locus dele ali, mas não porque mudava alguma coisa no tempo, né? Sim. Agora não, a gente mesmo, né, da hora que a gente nasceu, na hora que a gente de adolescente, jovem, mais adulto, como tudo vai mudando, e 500 anos atrás, 1000 anos atrás, o pai, o neto, o filho, o avô, quase que sempre as mesmas coisas, faziam do mesmo jeito tudo, né? O impacto devia ser... eu fico imaginando a gente viajar daqui a 500 anos, como é que vai estar, né? Irreconhecível novamente, né? Jetsons. Então, a gente encontra um monte de macaco, né? E vê a Estátua da Liberdade tombada assim, vê um monte de macaco. Tomara que não chegue por aí, né? Mas vamos lá. Quais as mudanças assim econômicas e populacionais, só para ter uma ideia? Em 1500, a população era 250 bilhões de pessoas, né? 500 milhões de pessoas, e hoje é 7 bilhões, aumentou 14 vezes. Né? Só que a economia, o PIB, né, naquela época era 250 bilhões e hoje tem 60 trilhões. Né? Então o PIB aumentou várias ordens de grandeza. Então, você pensar no PIB per capita, que é algo familiar hoje, que no mundo hoje é mais ou menos $8.500, considerando tudo. Né? Uma média que não faz sentido nenhum, né? Mas é uma média, é uma conta. Né? Naquela época era $500. Então, teve um crescimento do PIB per capita aí de quase 20 vezes, né? Então enfim, o conhecimento que agregou isso, né? Mas aí
o ponto é, o que aconteceu nos últimos 500 anos para ter esse desenvolvimento incrível da ciência e tecnologia? O que mudou, né? Porque antes de Colombo, as pessoas, elas tinham o objetivo apenas de preservar o conhecimento. Aquele é o conhecimento, não vou buscar nada, né? Está tudo escrito, né? Se eu tiver que buscar algum conhecimento, quem transmitia eram os padres, os filósofos, os poetas. Aí tem uma figura de um livro da época medieval, né? O Nome da Rosa. Quem assistiu o filme viu lá, ele lá. O negócio eram os livros que podiam, mas assim, eram livros, pouquíssimos livros, escritos à mão, passando de um para o outro. Então o conhecimento era muito limitado, ninguém questionava nada, né? Quem passava nos monastérios ali eram os scriptoriums, né? Que ficavam escrevendo, né? Escrevendo e copiando, os monges copistas, né? Daí que veio o nome scriptorium, né? E aí está o Sean Connery, né, manuseando um livro escrito lá num desses scriptoriums. E o tamanho dos livros também, né? Escritos e pintados à mão, um a um. Imagina, cada um desses livros é um tesouro, né? Tanto pela raridade, né? Quanto cada um é único, né? A mão, né? É único. Exatamente, né? E que loucura, né? Então, assim, quando você tinha uma dúvida, você ia fazer o quê? Você perguntava para um padre, para um filósofo, para um poeta. O conhecimento estava neles, né? O conhecimento era muito em cima dos livros, de religiões, né? Não tinha muito espaço para ciência. Então, alguém que queria desenvolver alguma ciência, como matemática, era alguma coisa apartada, que ficava lá ou meio obscura, ninguém dava muita importância. Mas o conhecimento principal mesmo era o conhecimento baseado nos padres, filósofos e poetas, né? E hoje, em contrapartida, né, com a ciência em voga, se inverteu, né? O conhecimento que era principal, né, passou a ser uma coisa mais secundária e ficou como uma figura central a ciência, né? Basicamente a ciência que deu origem, né, que se evoluiu para a tecnologia em tempos mais recentes, né? Então hoje o que é? É inovação, universidade, cientistas, startups, e aí uma figura para representar isso é o próprio Silicon Valley, né? Que tem lá um monte de empresas que geram conhecimento, enfim, que geram tecnologias, que faz o mundo cada vez mais rápido digitalmente, etc, etc. Mas a pergunta continua, o que fez mudar de antes para agora? Eu ainda não respondi, né? Então, exatamente o que aconteceu foi essa busca do conhecimento, mas para funcionar isso, teve que ter uma aliança entre o capitalismo, a ciência e os impérios europeus da época. Quem eram os impérios europeus? Era Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Esses eram os principais. Alguns antes, outros depois, mais ou menos nessa mesma época aí, tá? E aí começou a gerar um ciclo. Começou bem tênue e foi cada vez acelerando e tem acelerado até hoje. Que é a figura aí do ciclo, que começa ali com recursos, né? Então, eu tenho recursos. Aí eu vou pegar parte desses recursos. Antigamente eu pegava esses recursos e ia fazer a banquete ou fazia a guerra. Só isso. Ninguém guardava dinheiro, os reis só faziam isso com os recursos. Aí, nessa época aí de Colombo, começou a gerar pesquisa para fazer, de repente, novos meios de transporte, novas armas. Então, assim, começou a aumentar esse ritmo. Então, você faz de recurso, destina alguns para pesquisa, e aí você cria conhecimento, cria tecnologia, né, que te dá mais poder. Dá mais poder, você obtém mais recurso, porque você consegue expandir mais, conquistar mais, enfim. E aí parte dos recursos gera mais pesquisa e entrou esse ciclo. Então, esse ciclo começou mais ou menos na época do Colombo, mas para começar a rodar, teve que ter a busca do conhecimento, a busca que você não sabia, né? Então, são as duas coisas atreladas, né? Mas aí vamos falar um pouco da ciência moderna, né? O que é a ciência moderna dos últimos 500 anos? Então, número 1, admite a ignorância, tá? Então, antes já sabia de tudo, então não precisava pesquisar. A ciência moderna admite a ignorância, né? A ciência moderna ela é muito baseada em matemática, em provas. Antes, bastava alguém escrever alguma coisa, olha, aquilo lá era a verdade, acabou. Não, hoje não. Hoje é experimentação,
matemática, né? E, no fim, vai sempre aplicar em tecnologia de alguma maneira, né? Para falar um pouco mais sobre o dogma científico, né, eu vou usar aí como uma expressão um livro que foi escrito por um cientista, óbvio, chamado Isaac Newton, né, que esse livro aí de 1687. Esse é o livro mais importante da ciência, talvez o livro mais importante da Idade Moderna. Se você considerar que a Idade Moderna foi pautada com ciência, esse é o livro principal da ciência. Então, esse é o principal livro da Idade Moderna. O que ele fala? Esse livro ele ensina uma disciplina chamada mecânica, que é uma disciplina da física. A mecânica é o movimento dos corpos. Então, com esse livro, você consegue prever, né, pelas fórmulas que ele fala, e aí a matemática está aí, e a genialidade do Newton é que é o seguinte, para ele provar a física, ele construiu a matemática chamada cálculo, né? Então, ele desenvolveu o cálculo, né, diferencial integral nesse livro, que os engenheiros estudam hoje, mas a matemática que ele desenvolveu para explicar a física. E ele criou as 3 equações, né, da mecânica clássica, né, de Newton. Com isso, você consegue prever uma bala de canhão, a trajetória de uma bala de canhão, ou o caminho de um planeta, né? Então, tudo isso você consegue. Então, imagina, né, um cara que falou, pô, eu vou ler isso aqui, eu vou conseguir calcular a bala, ou então eu vou conseguir prever a trajetória dos cometas, dos planetas. Era como se fosse mágica na época, né? Tudo bem. Aí, só para entender a ignorância, né? O tempo foi passando, né? No começo do século XIX, no final do século XIX, o pessoal estava fazendo os primeiros experimentos dentro da ciência, experimentando para medir a velocidade da luz. Os caras lá fizeram um experimento, eu não vou entrar em detalhes aqui e tal, 2 cientistas chamados Maxwell e Moseley. Eles tentaram fazer um experimento para tentar medir a velocidade da luz e chegaram a números totalmente inconsistentes. E eles falaram, cara, não é possível, está errado, é um erro de precisão. Aí eles fizeram uma máquina muito mais sofisticada, pesando toneladas, boiando numa piscina de mercúrio, um negócio assim, super sofisticado. Não, agora a gente não vai errar. E deu a mesma inconsistência. Aí eles falaram, não, só tem alguma coisa errada. E aí o Einstein foi lá e falou, não, tem eu tenho que acrescentar algo a mais à física, né, a mecânica do Newton, que é a relatividade, né? Então ele criou lá. Então, assim, esse é o caminhar da ciência. Você sempre fala assim, putz, eu não sei isso, aí eu tenho que inventar, ou criar, ou descobrir alguma coisa para explicar até o próximo passo, e aí foi mecânica quântica, um monte de coisas malucas aí, né? Tá? Então, continuando com a matemática, né? Outras ciências, como, por exemplo, economia, ciências sociais, não dá para se fazer uma fórmula, né? Fórmula da ciência social, não. Mas você consegue desenvolver isso com estatística. Então, o pessoal criou, né, ciências chamadas estatísticas. Então, se você pega alguns livros escritos por psicólogos comportamentais, eles usam muito estatística para fazer lá experimentos, coloca tantas pessoas, submete a uma experiência, como é que elas respondem, então pega médias, enfim, né? Então, estatística, matemática também para ciências sociais, tá? Então, é só para fazer o link aí entre a matemática e a ciência, tá? Mas vamos lá, vamos voltar um pouco para o século XVI agora de novo, vai para frente e para trás, né? Então, mostra aí, Marcelo, o sistema solar de Copérnico, né? Era isso que eu ia falar, isso daí vai totalmente de encontro aí com a época da afirmação da teoria que o Sol era o centro do universo, né? Teoria heliocêntrica, né? Heliocêntrica, eles acreditavam na geocêntrica, né? Que era a Terra como centro, e o Copérnico exatamente nessa mesma época, final do século XV, né? Exatamente, século XVI, é por aí. Final do século XV, século XVI. Eu não sei ao certo, mas é por aí, tá? Mas nessa época aí, na virada, na época Colombo mais ou menos 100. Né? Então, então, nessa época, é aquilo lá. Durante séculos, todo mundo acreditava que a Terra era o centro do mundo. Por quê?
O firmamento girava em torno da Terra, então é natural que você pensasse que era o centro do mundo e ninguém questionava isso. Né? E aí, nessa época de 1500, todo mundo começou a observar, usar matemática e concluir coisas que chocantes, né? Que a Terra não é o centro do universo. O centro do universo, essa era a conclusão da época, né? É o Sol. Né? Depois a gente viu, né, que o Sol não é o centro do universo. E hoje, talvez a gente esteja questionando que a gente viva num ambiente de multiversos. Né? Essa é uma teoria aí. Mas, enfim, para outros dias. Né? Mas aí o Copérnico veio, né, e falou, olha, o Sol é o centro do universo e tal. Aí o pessoal perguntou, muito bem, aí busca do conhecimento. E a distância entre a Terra e o Sol? Vamos calcular? Aí começou um monte de experimento lá e nada batia com nada, aí um cara falou assim, não, tem um jeito de medir que dá certo, que é assim, a gente fica observando, por exemplo, Vênus, aí vê o tempo que Vênus passa pelo disco solar, cronometra. Beleza. E aí a gente pega distâncias diferentes. Como é que a gente faz isso? Estando em lugares diferentes na Terra. Tá? E a gente faz várias medidas e por uma trigonometria lá a gente consegue calcular a distância da Terra com o Sol. Beleza. Então, como é que a gente faz isso? Bom, tem que mandar navio para tudo quanto é lugar. Aí foi navio lá para um lado, para o outro. E um dos navios foi a expedição do James Cook. Aí mostra aí o James Cook, que descobriu a Austrália. Né? Então, a busca do conhecimento para calcular a distância do Sol deu origem a várias expedições que acabaram por descobrir a Austrália. Né? Se você for ver, lógico que o governo inglês não mandou lá, não, manda um navio cheio de cientistas. Não, ele não fazia isso. Ele falou, não, já que a gente está mandando um cara, e pode ser que a gente ache terra, vai ser médico soldado e médico cientista. Né? Fazendo um link com o último Remote. Então tem lá uma mistura, né? Que é o tal do casamento, né? Do império, que eu falei antes, com a ciência. Né? Então todo navio daquela época estava querendo buscar alguma coisa. Então é essa busca. Enquanto os militares, né, os impérios, estavam querendo buscar novas terras, novos lugares, novos mercados, né? Os cientistas estavam querendo buscar conhecimento. Então é a busca do desconhecido, né? E só para comentar, né? Essa viagem do James Cook foi nessa viagem que ele descobriu, porque antes os marinheiros morriam muito de uma doença chamada escorbuto, né? Por quê? Porque a gengiva ficava mole, o cara morria lá, morria um monte de gente, né? Aí os caras fizeram uma associação, olha, vai parando e toma fruta cítrica, que aí você vai ficar bem. E aí ele fez isso, a primeira experiência, ele levou lá umas chucrute, né, na viagem, e nas paradas ficou tomando frutas cítricas e não morreu ninguém. Então ele descobriu aí, estava começando a descobrir a vitamina C para combater o escorbuto, né? Então é isso. A resposta da pergunta é a mentalidade da conquista, conquistar um novo conhecimento ou conquistar uma nova terra. Aí alinhou, tá? E isso valia tanto para os imperialistas, quanto para os militares, né? Como os políticos, tá? Como os cientistas, né? E aí uma pergunta, né? Tá, mas por que aconteceu com esses 5 países na Europa Ocidental? Porque sempre existiu vários impérios muito ricos, muito capazes. Por que eles não fizeram isso antes? Então vou dar alguns exemplos. Tinha o Império Romano, né? Tinha o Império Otomano, o Império Mongol, tem a dinastia Ming, Jing na China, só o Império Romano que é mais anterior, mas o Otomano, o Mongol e a dinastia Ming rolaram ali mais ou menos na época do Colombo, tá? Tava rolando nos outros lugares, né? Então, mas por que ficou para a Europa, né? Inclusive a Europa era muito mais atrasada do que esses outros impérios, né? Que estavam no Mediterrâneo, enfim, né? E aí o pessoal comentou o seguinte, que na verdade é um acaso, né? Porque os europeus, por todos os desdobramentos que eles tiveram, ele tinha justamente essa busca do conhecimento, os outros não. Então, só para dar um exemplo, a primeira grande armada de descobrimento não foi Colombo com as 3 naus dele, foi um imperador chinês, uns 200 ou 300 anos, que lançou 300 naus. E ele descobriu a África. Né? Só que ele morreu, o filho dele falou, não quero saber mais disso não.
desmonta tudo. E aí desistiram e ficou tudo por isso mesmo. Não deu continuidade. Não tinha curiosidade, né? Não tinha curiosidade de ver o que tinha para lá. A busca do desconhecimento, né? E aí, só para fazer o link, então, agora com Colombo e com Américo Vespúcio, o Colombo, quando ele foi descobrir, né, o novo continente, ele não estava querendo descobrir algo novo, ele queria uma rota para o Oriente. Tanto que ele achou que tinha chegado nas Índias Orientais. E aí ele chamou aquele habitante de índio, achando que era um lugar lá nas Filipinas, etc, etc. Mas tinha um continente no meio. Ele não conseguia admitir isso. Ele não conseguia admitir algo novo. Então ele morreu acreditando que não existia América. Ele achava que tinha chego no Oriente, né? E morreu assim, né? Ele morreu. Então a gente pode dizer que o Colombo foi o último homem, essa expressão do autor do livro Sapiens, né? Que o Colombo, ele é o último homem da Idade Média, porque ele não acreditava no novo, ele não acreditava nos conhecimentos, foi né? Agora o próximo, né? Que foi o Américo Vespúcio, que seguiu as viagens, ele falou, não, peraí, o Colombo está errado, deixa eu fazer as contas aqui, ó, experimentar, não, pode ser que tenha alguma coisa nova, olha, eu acho que tem um... E aí ele saiu explorando lá e explorou muita coisa. Então, os caras que criavam os mapas e fizeram os mapas e desenharam esse continente novo, eles falaram assim, bom, quem é o cara que foi lá a última vez? Ah, tal desse Américo, então vou chamar esse troço aqui de América. Então, assim, ele nem sabia o Américo. Então, o Américo Vespúcio foi o primeiro homem da Idade Moderna, né? Porque ele acreditava no desconhecido. Então, essa é a minha história de hoje. Muito bacana, hein? Jornada pro desconhecido, tornando a gente o que a gente é hoje, né? Com tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece. Eu vou só adicionar o mapa aqui que faltou, né? Então, esse mapa que é interessante. Esse mapa... O Colombo não imaginava, tá? Esse não é um mapa de Colombo. Colombo não acreditava em algo desconhecido. Então, se ele não acreditava em algo desconhecido, como é que ele poderia ir até lá? Então, esse mapa representa, o que tem lá? Vamos até lá? Isso que move o homem, move o conhecimento, seja para um cientista ou seja para um explorador, entendeu? Olha só que engraçado, né? Chega ali na América, para trás não tem nada, né? Não, é só o litoral. Tudo vazio. Mas você vê que as proporções estão bem corretas ali para a época, né? Tá tudo certinho, né? Não tem muito... Só falta ir lá mesmo e ver para mapear o que tem ali, né? Tá em aberto ali. E não tinha Austrália, né? Porque o pessoal chamava a Eurásia e o norte da África, que era em volta do Mediterrâneo, né? Do mundo interior. E chamava as Américas e a Oceania e os mares de mundo exterior. E todo mundo tinha medo desse mundo exterior, porque eu estou indo longe de casa. Lembra quando você era pequeno e pegou a bicicleta, a primeira vez foi um pouco mais longe, você falou, pô, tá muito longe, deixa eu voltar aqui, né? Essa sensação que eles tinham, né? Pode crer. Mas já tinha a Argentina. Ali, a entrada da prata ali, né? Lugar das guerras todas aí por esse canto aí. Pode crer. Muito bom. Essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito legal. Comenta aí no chat aí se alguém gostou, se quer ver mais desse tipo de assunto também, né? Porque é meio que uma novidade. A gente está trazendo histórias mais completas, né? Mais cheias de detalhes, né? Então é bom vocês comentarem. Você falou do Copérnico. O Copérnico, inclusive, ele falava que nessas teorias dele que a Terra se movia, né? Que o pessoal também achava antes disso daí, antes dos relatos dele, a pessoa achava que a Terra era uma porção estática, né? E aí falavam que se a Terra se movia, então os pássaros, a hora que eles voassem, eles iam ficar para trás, né? Que a Terra ia girar e o pássaro ia ficar para trás. E aí foi Galileu Galilei que fez um experimento também jogando uma pedra de cima de um mastro de um navio em movimento, e aí a pedra caiu rente ao mastro e falou, tá vendo? Não é porque está se movendo que o pássaro vai ficar para trás. É verdade, Descreve uma parábola, né? Acaba descrevendo do ponto de vista de quem está na Terra, né? Quem está dentro do navio é uma linha reta para baixo, quem está fora é uma parábola, né? E aí você tem esses experimentos mentais aí já na relatividade lá, quando você imagina um elevador no espaço, né?
passa um tiro, faz 2 buracos aí, e se ele estiver parado, vai estar reto, mas se ele estiver em movimento, vai entrar num ponto em cima, no ponto embaixo, né? E se entrar um raio de luz, vai fazer a mesma coisa. Então, também, no experimento mental, você vê que a luz também faz a curva gravitacional e que você não consegue, estando dentro de um elevador espacial, por exemplo, saber se esse efeito dessa curvatura é uma aceleração ou se é um efeito gravitacional, porque os dois têm exatamente o mesmo princípio, né? Então, doideira, né? Sensacional. Agora eu vou aproveitar aqui a história do Roberto e dar uma palhinha aqui sobre o que aconteceu na época do descobrimento. O que aconteceu não, mas que tipo de instrumentos tecnológicos eles tinham, porque hoje é muito fácil, tem GPS, né? Você vai lá, aciona celular e outros equipamentos mais modernos com GPS, ele vai te plotando no mapa certinho para onde você vai. Mas a dificuldade do pessoal 500 anos atrás é que estava muito, muito antes de tudo isso, né? O que será que eles tinham para ajudar naquela época, né? Eu Astrolábio. 5 instrumentos, astrolábio, bússola, barquinha, balestilha e quadrante, né? A barquinha. Conheço. O que fazia cada um, né? A bússola, acho que todo mundo sabe, né? Ele era um dos mais utilizados naquela época. Ele tinha uma agulha magnetizada que ficava apontando por eixo norte-sul para você se orientar. Isso eu acho que todo mundo sabe. Quadrante, astrolábio, balestilha, tudo tinha mais ou menos a mesma ideia, né? Quadrante era um quarto de círculo, né? Graduado de 0 a 90 graus, um fio de prumo e com orifícios para apontar para a estrela polar. Então, se alinhava ali, você conseguia determinar a distância entre o ponto de partida e o local da embarcação. Astrolábio a latitude. Os outros dois também eram mais ou menos a mesma ideia, né? O astrolábio, usado para medir a altura dos astros acima do horizonte, né? E a balestilha também era usada para determinar essa latitude, medindo a altura dos astros, né? A balestilha, acredita-se que foi baseado num instrumento mais antigo lá de orientação usado pelos islâmicos, né? O Vasco da Gama passou lá pelo Oceano Índico e trouxe essa tecnologia que os islâmicos chamavam de camal. E a barquinha, que é interessante, para medir a velocidade do barco. Tem um cabo, uma boiazinha, né, um negocinho na ponta, jogava essa cordinha no mar e o mar ia arrastando, né, essa corda, ele tinha nós amarrados a mais ou menos uma distância de 14 a 15 metros um do outro. Aí deixava correr com o tempo, que eles marcavam com a ampulheta, contava quantos nós tinham saído ali, e aí te dava a velocidade em nós. Né? Isso daí que vem a velocidade em nós. Né? Quantos nós iam desenrolando ali conforme o navio ia arrastando. Né? Em 1929, essa velocidade em nós foi padronizada por um comitê internacional e passou a valer exatamente 1,852 km por hora, ou exatamente 1 milha náutica por hora. Então, a milha náutica é 1.852 metros. E de onde vem a milha náutica? É 1 minuto de latitude. Se você pegar no mapa, 1 minuto de latitude é 1 milha náutica. E 1 milha náutica por hora é 1 nó. Então, aí que... Deixa eu comentar umas coisas mais, porque eu tenho um conhecimento mais específico aí, né? Sim. Muito tempo atrás, né? Então, assim, como faz décadas que eu estudei isso, pode ser que a memória me engane um pouco. Mas vamos lá. Esses instrumentos, o quadrante, o astrolábio e a bastilha, eles ajudam a te achar a tua posição na latitude. Só que o grande problema antes do Vasco da Gama era achar a longitude. Onde eu estou? Como é que eu meço a longitude? Então, a única maneira de longitude é velocidade e tempo. Né? Então, ele sabendo a época, então, com o relógio preciso e com a barquilha, ele podia estimar a longitude onde ele estava, para dizer se ele estava mais perto ou mais longe, né, do ponto de partida. Né? Então, a barquilha era usada com relógios precisos, né? Então ele achava, né? Então eu tinha 3 coisas. Eu sabia a minha latitude, minha longitude e sabia para onde eu estava indo com a bússola, né? Então, com isso, você consegue navegar à vontade, sem maiores problemas. Tudo bem, talvez erre lá umas centenas de quilômetros, mas tudo bem, depois você... Né, aí você descobre uma terra nova, né? Você errou um pouquinho, descobre um lugar novo. Então, esse é a barquilha aí e um relógio preciso,
também. Então, assim, uma das invenções que eram muito úteis para os marinheiros daquela área eram os relógios precisos, né? Isso desenvolveu também os relógios naquela época, né? Que era instrumento importante aí. Na época de Colombo já não tinha um relógio assim muito preciso, né? Isso acaba vindo depois, né? Sim. Mas faz parte. Medições de tempo mais precisas. Então eles foram lá com as ampulhetas, outros instrumentos, tal, mas acabou antecipando o desenvolvimento de relógios mecânicos, né? Depois, né? Eu falei deu a necessidade. Medidores de tempo mais precisos, né? Engraçado, né? Só para fazer uma sacanagemzinha aqui, e os melhores construtores de relógio não tinha nem saída para o mar, né? A Suíça não tem mar. Pois é. Não, mas isso é engraçado que a gente falou outro dia também dos períodos, né? Já datado lá do Império Romano, tudo, como que se dividia os períodos, e o primeiro calendário lá ele tinha só 10 meses, porque se referia aos meses de inverno, não acontecia muita coisa, então não precisava medir muito bem. Depois começou a ser mais interessante medir tudo, né? E mesmo os dias, né, que a gente citou, né, quando tinha divisão de dias, na verdade eles não apontavam diariamente, hoje é dia 1, dia 2, dia 3, eles tinham alguns eventos, e aí eles sabiam, falta 2 dias para o evento, falta 3 sóis, né, para tal evento, o evento aconteceu há 2 luas atrás, então... Os romanos dias para calendas, né? Há 3 de calendas, né? Que é o início do mês, né? Tem os ides e tem um outro lá que eu sempre esqueço, né? Que são 3 marcações dentro do mês, né? Até que agora, para o português, até os idos, né? Os idos de tal mês é mais ou menos o meio do mês, né? Ou as calendas gregas, que não existem, porque os gregos não tinham a data de calendas, né? E eu queria fechar, não, tem mais 2 assuntos, um assunto e aí o fechamento, que é o seguinte: que tipo de navio que eles usavam na época, né? Essa é a caravela, né? É claro que é uma réplica, né? Ninguém tem uma caravela da época aqui hoje, né? Mas você tinha a caravela, que era um barco a vela leve, era rápida para manobras, né? Tinha 2 ou 3 mastros, normalmente não passava muito de 50, 60 toneladas em média, mas é claro, podia ter seções com maior tonelagem, né? Mas eram embarcações mais rápidas, né? Já a nau, ela era maior, usada mais para comércio, podia ser de 300 a 600 toneladas, usada mais como transporte, né? Geralmente não tinha artilharia, e essa inclusive é uma réplica da Santa Maria, uma das três embarcações da primeira viagem de Colombo, né? Santa Maria Pinta e Ninha, o nome dela era Ninha, né? Sendo que a Santa Maria era uma nau, e a Pinta e a Ninha eram caravelas, não eram naus, né? E deixa eu ver aqui, e tinha também o galeão, né? O galeão era tipo uma nau armada, ela era grande, tinha armas, 3, 4 mastros também. Linda, cara. Não era muito grande, em termos de velocidade não era muito grande, mas era usada para as guerras, né? E acabava muitas vezes escoltando as naus que faziam os comércios, né? E essa é um galeão espanhol, na verdade, uma réplica de um galeão espanhol, tá? E aqui temos também uma imagem de réplicas da Santa Maria Pinta e Ninha, que foram construídas no século XIX, partindo da Espanha para a exposição de Chicago de 1893, né? Uma nau e 2 caravelas. Só para vocês terem uma noção. E aproveitando o gancho para a música, aí eu fecho a minha parte e jogo para o Chiesa, né? O ano que Colombo, né, descobriu aqui Bahamas, né, que a gente fala que descobriu a América, foi 1492. E para quem viu, tem um filme, 1492, né? Esqueci até o resto do nome, A Conquista, né, o Ano da Conquista, se eu não me engano, né, com Gerard Depardieu. E tem a música daquele músico que morreu há pouco tempo, que a gente tem aqui uma especial que a gente fez aí para o Vangelis. O Vangelis, Ou Vangelis, nunca sei se é Vangelis, né? O grego. E que a música é usada em 10 de a cada 9 palestras de coaching, né? Eu vou colocar o trechinho inicial aqui para vocês terem um gostinho desse filme e dessa música.
E aí, já terminando, já passo para o Chiesa. Se der problema de copyright, vai ficar em branco, e aí o link para vocês verem o clipe original aí no YouTube. Vamos lá. 1492, o ano da conquista. Receba. É isso. Eu lembro desse filme claramente, eu fiquei muito impressionado. É muito bom esse filme, é antigo, mas é muito bom. Outro filme que aborda épocas parecidas, eu não trouxe nada aqui, né? Foi improviso, é A Missão, né? Com o Robert De Niro, Jeremy Irons, música de Ennio Morricone, também fantástico, né? É o embate entre o general espanhol e o jesuíta lá, que é o Jeremy Irons, e o general espanhol, que é o Robert De Niro, né? E também é imperdível. E tem um monte de filme, né? Tem o Aguirre, né? Que fala da conquista lá dos povos andinos e tudo isso, né? Que é com Klaus Kinski, tudo legal pra caramba também. Adoro esses filmes de época. Receba com os melhores do mundo aí, Marcelo e Roberto arrebentaram. Legal, bacana. Vamos lá, arrebenta aí, que. Sua vez, Chiesa. Nani, muito obrigado aí. Tá, o Pércio tá na área também. Correia Manuel também. Pércio. Cara, eu vou voltar um pouquinho mais na história aí. Eu vou voltar cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Ô, louco, você ganhou agora, hein? Ganhou agora. Acho que eu nunca fui tão longe. Rapaz. Cara. Eu ver a Lucy. Pois é, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de música aqui. Então, desde o início dos tempos aí, que a gente está falando aí do começo aí da evolução da espécie humana, né? O ser humano ele se identifica com a arte como uma forma de autocompreensão e desenvolvimento, né? Então a gente já vê aí que a arte ela é uma expressão que consiste em registrar algo que é uma coisa importante para ele considera o ser humano considera importante, ele quer transmitir essa experiência a outra. Então a gente pode resumir a arte nisso daí, né? É um registro de algo que o ser humano vivenciou e ele quer passar para frente, né? Então a gente pode citar que a arte existe há pelo menos 2,5 milhões de anos, quando no período paleolítico ali, que durou de 2,5 milhões até 10 mil anos atrás, né? Você já tinha as inscrições rupestres, você já tinha que era uma arte que era motivada ali pelo registro de animais, você via relações humanas, cotidianos, até epifanias e até mesmo para fins ritualísticos, né? Como uma forma de criar uma conexão do homem com a natureza, né? Acredita-se que a música surgiu como uma forma do homem imitar esses sons da natureza. Então, o canto dos pássaros, a chuva, o vento, esse ritmo das ondas, das gotas de chuva, o eco, né, as batidas dentro de uma caverna. Então, o homem já se identificava com isso, ele queria, de uma certa forma, reproduzir. Então, você já vê a arte da música aparecendo neste primeiro momento aí da história da humanidade, né? A evolução da música, né, ela se deu também com a escrita, né? Então, a gente pode ver aí na primeira fotinha que eu vou pedir para o Marcelo colocar, a gente tem os hieróglifos e que era tinta, geralmente tinta sobre papiro ou pedra, né? E você vê ali essa escrita cuneiforme aí, que são pictogramas em baixo relevo que eram gravados em placas de argila, feitos pelos sumérios da Mesopotâmia, atual Iraque, né? Eram usadas umas cunhas para fazer esse registro na argila, e quando eles queriam perdurar isso daí, eles cozinhavam a argila e deixavam elas
para sempre ficar bem rígida, né? Essa escrita ela era usada principalmente na contabilidade e na administração, essa escrita cuneiforme, né? Ela era usada principalmente na contabilidade e na administração para o registro de bens, marcas de propriedade, cálculos e transações comerciais. Possuía mais ou menos 2.000 símbolos e era uma escrita muito complicada. Até por conta disso, essa escrita acabou sendo substituída pela escrita fenícia e aramaica, que possuía apenas 22 sinais que representavam fonemas, né? O que isso daí tem a ver com a música? Por enquanto, ainda nada. A música no Egito faraônico, ali, a música indiana, os cantos védicos, né? A música judaica, os cantos bizantinos, romanos, eles não eram escritos, eles eram passados oralmente, né? E a gente tem aí também num período já um pouquinho mais, voltando um pouquinho mais, né? Chegando um pouquinho mais perto da nossa época aqui, na China, a gente começa a encontrar algumas notações musicais há 1.500 anos antes de Cristo, né? E ela era baseada em caracteres do alfabeto chinês. E a música, nesse caso da China, desempenhava um papel muito importante em 3 ocasiões-chave. Em festivais agrícolas, em cerimônias da corte e em ritos religiosos. E a música tinha uma função de estabelecer uma harmonia entre o paraíso e a terra. A maioria das músicas predominantes na China, ela era bem lenta, calma e repetitiva. E a música tradicional, essencialmente melódica, poucas vezes ela tem letra, e nas poucas vezes que tem letra, a gente quase nem consegue perceber essa letra, né? Então, evoluindo um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais no tempo, o alfabeto grego, que ele já foi uma derivação desse alfabeto aí dos sumérios, né? Ele já do aramaico, ele já bebeu um pouco nessa fonte, ele foi criado em 500 anos antes de Cristo, né? E a grafia musical, ela se baseou na notação alfabética grega, e ela é a base das partituras modernas do século XIX, né? Os chineses tinham um sistema por volta do século III, mas a notação grega foi a escrita musical, foi o que influenciou a escrita musical ocidental, e foi aonde ela começou a se desenvolver. Essa foto que você mandou já é dessa notação grega, já? Essa próxima foto? A foto, exatamente, da escrita musical de Orestes. Isso dá o primeiro registro de uma escrita musical, é o registro mais antigo da humanidade. Esse é um texto grego, escrito em papiro por volta de 200 anos antes de Cristo, em Hermópolis, no Egito. Ele tem 7 linhas de escrita, contendo partes de versos do 338 ao 344, do primeiro refrão da tragédia Orestes, composta em 408 a.C., por Eurípides. Então, vou pedir para o Marcelo botar o áudiozinho aí, primeiro áudio exatamente dessa música da tragédia de Orestes. Pode ser, Marcelão? Tá, só espero que eu não erre a ordem aqui do áudio, tá? Vamos lá. Vamos lá. Legal, isso daí. É um pedaço aí de uma música que a gente já vai entender um pouquinho da característica técnica dela. É uma música monofônica, né? Uma música que você canta em uníssono, né? Uhum. O interessante é que é a reprodução disso que está nesse papiro, né? Então ele foi interpretado, foi passado para uma partitura e você tem essa gravação. A próxima inscrição que a gente vai ter é o epitáfio de Seikilos, né? Que também tem uma fotinho aí.
Isso, perfeito. Esse epitáfio de 6 quilos é mais recente que o coro de Orestes, porém ele é o mais antigo registro completo de uma música escrita. Né? O texto e a música são inscritos numa estela ou pedra funerária encontrada na Turquia e datam do século I depois de Cristo. E também tem essa música que está escrito aí, a gente tem o videozinho dela. Se o Marcelo puder botar, claro, receba. vamos lá. É o epitáfio, né? Epitáfio de 6 quilos. Perfeito. Essa tem... Bacana. Isso é lindo, né? E é a primeira grafia que você tem da música junto com uma letra. E a letra está... Oh, meu Deus. Registrada. A letra está registrada ali. A tradução disso daí, ela fala: enquanto viveres, brilha, e de todo não te aflijas. A vida é curta e o tempo cobra suas dívidas. Essa é toda a letra dessa música que está em latim. Né? As filosofias e desejos humanos atravessam as eras sem mudar muito, né? Não muda muito, não. É por isso que eu até achei interessante citar a parte da letra, porque é sensacional o feedback, né, cara? É muito bacana. Só né? repetindo, é epitáfio de quem mesmo? Epitáfio de 6 quilos. 6 quilos. E exatamente, é uma homenagem aí a uma pessoa que partiu, né? Então, também tem tudo a ver. Quando você falou a primeira vez que eu vi que era uma pedra, eu achei que era um epitáfio de 100 quilos. Essa pedra deve pesar 100 quilos, né? Você falou assim rápido, não tem que ser que fosse 100 quilos. Mas bacana. 6 quilos. 6 quilos. Né? Então, muito bom. Vamos lá, avançando um pouquinho mais ali, no século VI, a escrita neumática, ela teve uma grande influência, aí tem uma fotinho dela também, a escrita neumática, isso daí, já é uma evolução da escrita musical, isso daí, né? Ela teve uma grande influência do sistema grego e foi usada para registrar as inflexões quase melódicas das recitações dos antigos cantos litúrgicos medievais. Então, as missas elas eram celebradas e ela tinha alguma coisa que parecia um canto, mas não era muito bem. Então, eles, como viram que isso tinha uma certa melodia, eles acabaram... no século VI, isso começou a tomar uma forma de música, né? E era comum nas igrejas sírias, armênias e hebraicas, né? Então, de novo, a gente está citando aí o povo hebraico. E a nossa partitura, na verdade, o primeiro registro, a primeira música ocidental que a gente conhece, registrada, foi o cantochão. E o cantochão, ela tem essa origem no canto hebraico, né? A liturgia cristã inteira, na verdade, ela foi baseada no culto judaico, né? E você tem
Esse cantochão, também chamado de canto gregoriano, porque ele foi a primeira inscrição do cantochão, ele foi escrito pelo Papa Gregório, não tem nada a ver com o grego, tem a ver com o Papa Gregório I, ou São Gregório, né? Que ele realizou uma reforma na organização dos cantos da liturgia romana, porém ele não é compositor, ele não compôs nenhuma obra, né? E nessa primeira escrita, que a gente pode passar para uma próxima fotinho aí. Isso é século VI, né? Isso é século VI, exatamente. Numa primeira escrita, ela usava uma pauta de 4 linhas, né? E não a pauta normal que a gente tem de 5 linhas hoje, né? E ela não possuía a fórmula de compasso, que é aquela notação que você tem no canto. Sempre que começa uma partitura, à esquerda, em cima, você tem 2 numerozinhos que fazem a fórmula de compasso. Se é 4x3, se é 3x4, se é 2x4, se é 6x8, você vai ter 6 tempos em 8 compassos, uma divisão desta forma. Então, ela não tinha essa divisão rítmica. E você vê que você também não tem as barras de compasso. Você tem pequenas linhas que dividem aí essa pauta, que ela já dá uma ideia aonde você tem que fazer a respiração para dividir o texto. Mas ela não tinha uma métrica temporal ali, onde você marcava um ritmo, né? Então, ela é uma música atemporal. Foi influenciada pelo sistema modal grego e ela utilizava uma escala diatônica sem tons sensíveis, ou seja, ela usava o dó, ré, mi, fá, sol, lá, mas ela não usava a nota si, que é muito próxima, ela é só meio tom da nota dó, e ela causa um choque, né? Quando você coloca. Então, isso era até considerado pecaminoso, você tinha... era uma música que irritava. Depois, se você for fazer pesquisa em frequências musicais, você vai ver uma coisa muito interessante. Hoje, a gente afina o Lá, que é o padrão, né, que a gente tem o Lá do diapasão, que o pessoal fala, na frequência... 140 Hz, é isso? Exatamente. 440, E na China e em algumas outras literaturas, inclusive a gente vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente aí, de uma notação do Guiso d'Arezzo, que é um monge italiano. Eles usavam a frequência de 432 Hz e não 440, porque isso é uma frequência que você extrai da natureza, né? E existe hoje também uma série de musicoterapias que se baseiam na frequência de 432 Hz, porque ela é uma frequência que relaxa, não sei o quê. E a de 440, o pessoal fala que é uma coisa que excita Bom, tem uma série de filosofias em cima disso. A própria filosofia nazista ali fala que tinha que puxar a música para o 440 exatamente para incomodar as pessoas, para que aquilo seja criado caos, né? Então, não vou me ater muito a isso daí, senão eu fujo muito do foco, né? Mas voltando para o cantochão ou canto gregoriano, ele era um canto monódico, ele era uma única melodia cantada em uníssono, né? A melodia ela é comum, a mesma, e era comum que esta melodia ela fosse usada em vários textos ou salmos, chamados salmodia, né? Que era a melodia do salmo. Né? É como se fosse um hino, que você tem a primeira estrofe que repete a mesma melodia na segunda estrofe. Né? Então, a melodia ela era repetida em todos os versos de um salmo, ou também como é uma canção popular hoje. Você tem uma estrofe, ela repete as mesmas melodias. Então, eu botei um exemplo aí também, depois eu vou pedir para o Marcelo voltar nisso daqui, porque tem uma outra coisa que eu quero falar do Guiso d'Arezzo em cima desta... deixa eu falar do Guido d'Arezzo. Né? Depois eu vou pedir para o Marcelo botar o cantochão. No século X, um pouquinho mais para frente, o monge italiano Guido d'Arezzo, ele propôs uma série de sílabas
para associar as notas musicais. Então você tinha o ut, ré, mi, fá, sol, lá, que era para ajudar os cantores a memorizar a sequência dos tons e dos meios tons da escala. E essas sílabas derivam do hino de São João, que é o que está aí na tela, e ela pega exatamente a nota inicial de cada frase correspondente às sílabas do texto. Então você tem o ut, o ré, o mi, o fá, o sol e o lá ali circundado ali, achurado, estão vendo? Menos o si, porque o si era muito próximo do dó, né? Tá exatamente, certo. O si era uma nota proibida na escala diatônica que eles usavam. Nossa. Muito interessante, né? Então, vou pedir para o Marcelo... que legal. Eu fico curioso para saber como é que o ut virou dó. O ut virou dó? Depois eu vou falar um pouquinho mais do D'Arezzo. Vou pedir para o Marcelo botar um trechinho aí da última musiquinha, que é um cantochão. Na verdade, são duas melodias diferentes de um cantochão. Pode mandar bronca aí, Marcelão. Vamos lá. Canto gregoriano. Lindo, né? É muito... Não tem tensão, né? É muito plano, é muito calmo, né? Pois é, e aquilo que eu falei, repetindo, ele é monofônico, ele é cantado em uníssono, né? Você não tem aquelas aberturas de vozes, você não tem vários instrumentos, e ela é de ritmo livre, baseado nas divisões dos textos litúrgicos em latim, né? Aí, passando adiante ali para o Guido d'Arezzo de novo, né? Esse monge italiano, ele também já desenvolvia um sistema de notação que considerava a pauta de 4 linhas, que a gente viu aí usada, né? Associando as letras Fá, Dó e, às vezes, o Sol, que isso acabou dando origem às modernas claves de Sol, clave de Fá e clave de Dó, né? Então, a partir do momento que eles começaram a ter o registro gráfico dessas notações musicais, isso daí permitiu que os compositores modernos desenvolvessem a polifonia, ou seja, essas aberturas de vários instrumentos, cada um tocando em um ritmo, um tempo diferente, notas diferentes. Então a gente sai do uníssono para uma coisa bastante mais rebuscada. Então, na partitura moderna, aí a gente vai fazer uma viagem, aí já entrando no assunto do Roberto, a busca do conhecimento, essa evolução aí da modernidade das músicas, você vê no século XV, né, o sistema de notação com notas pretas gradualmente cedeu lugar a um sistema que eram usadas as notas brancas, então você já vê essas notas com bolinhas pretas e com bolinhas brancas, que fazem, basicamente, como hoje, essa notação rítmica. Então, ele já começa a mensurar o ritmo e você começa a ter divisões de tempo ali para cada nota, né? Então, eles dividiram ali, inicialmente, em divisão binária ou ternária, né? E depois você vê a escrita de Bach, que seria a próxima foto, um exemplo ali do século XVII já, que ela é praticamente a mesma partitura que a gente tem hoje, né? Você já tem as indicações de fórmula de compasso e tempo, a divisão certa das notas, você já tem a abertura de vários instrumentos tocando coisas diferentes, você já vê que ela é bem mais complexa, ela já tem muito mais informação, né? Porém, nesta partitura aí, no século XVII, a gente ainda não tem as notações de dinâmica, que é aquele negócio do forte, fortíssimo, piano, a fermata, né, onde tem as paradas. Então você não tem essas notações de dinâmica na música para dizer qual é a intensidade que você tem que tocar aquelas notas, né? Apesar dos sinais de dinâmica, eles já serem utilizados desde o século XVI.
mas é no romantismo, a partir do Haydn, Mozart e Beethoven, que eles foram incorporados às escritas de maneira mais sistemáticas, né? No século XX, foram atribuídas a cada nota uma dinâmica e um modo de ataque diferente. E essa escrita musical chegou num ponto que essa hiperdeterminação dos parâmetros sonoros, de fato, ela surtiu um efeito contrário. Buscando determinar cada aspecto da obra, as partituras se tornaram muito sujas, difíceis de ler e impossíveis de serem interpretadas com exatidão. Então, acho que a gente tem mais uma partitura aí. Ah, não, essa aí já é a mais atual, é nesse formato aí, onde você já incorpora exatamente elementos de música eletrônica. Então, as partituras ficaram bastante complexas e trouxe uma necessidade aí de formular outras maneiras de escrita musical, né? Então, a gente já vê grafismos bem diferentes nessas partituras. Então, a grande vantagem aí dessa notação, né, musical é você realmente poder não só registrar aquele momento musical, aquela ideia, mas você poder traçar paralelos e você poder fazer cálculos. Aí a gente entra no século XX, a gente já tem o estudo de frequências e isso já evolui para uma coisa que você pode usar até de forma medicinal, ou de uma forma que você hoje você consegue empiricamente ver aqueles negócios que você põe limalhas de ferro e toca uma frequência e elas se agrupam de uma forma que é uma coisa belíssima, né? Os desenhos geométricos que elas fazem, e você consegue já começar a expressar isso em notações musicais, mas está ficando muito complexo isso daí. E aí é a hora da gente encerrar a parte musical. Como diria o Mundo Visto de Cima, é um momento ideal para a gente encerrar essa jornada. Muito legal, hein? Começamos na... Me trouxe muitas lembranças, né? Porque quando eu estava na faculdade, eu cheguei a fazer coral. Eu tive um contato com a música, assim, e aprendi muitos elementos aí, né? Então foi uma viagem para pra lembranças de faculdade. Aí foi bem interessante isso aí que você comentou. Nessa época de faculdade, um pouquinho depois, eu fiz um pouquinho de piano também, né? Então aprendi pouquinho as coisas aí de partitura, de leitura e tal. Bem legal. Não sabia que tinha começado tão lá atrás assim, não. E a questão do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tiro, si, né? O que é interessante. Acabei de lembrar de um livro que eu li na época que eu fazia coral na faculdade. E o livro chama O Som e o Sentido. Você já ouviu falar nesse livro? O Som e o Sentido. Ele fala da trajetória musical, mas ele começa lá dos milhões de anos atrás e vai falando do som. E aí uma coisa que ficou muito legal, que o livro vinha, eu acho que o livro vinha, eu vou me entregar, né? Ele vinha com uma fita cassete. E aí ele explicava todos os vários tipos de som. Eu vou ver se eu acho esse livro em algum sebo aí para dar de presente para você. Porque o legal é você ter uma referência sonora mesmo, né? E o livro terminava com as músicas, com os estilos musicais, né? Ele falava dos eruditos, e aí ele falava da música erudita da primeira metade do século XX e a música erudita da segunda metade do século XX, né? Que uma era música serial, eu não vou lembrar, e outra, não lembro. Mas, e aí muita coisa, assim, fazendo links com música eletrônica, Philip Glass, um monte de coisas assim. Muito interessante isso aí, viu? Mas aí ficou para o meu passado, mas agora você me despertou curiosidade de voltar a dar uma visitada nesses temas aí. Que delícia, beleza, que bom, né? Eu lembro que com o meu TK-85, eu peguei essa frequência de 440 Hz e aí calculei as outras notas, né, que é a raiz 12 de 2 entre uma e outra da escala cromática, e fiz os sons todos, porque tinha um comandinho que dava para dar o som e a frequência. Não tinha as notas no TK-85, mas daí eu dava o som e a frequência e dava a nota. Daí eu mostrei pro meu professor de piano e ele ficou fascinado. Nossa, ele colocou no computador os sons das notas no TK. Na frequência certa, né?
Eu até tinha feito uma parte aqui para falar um pouco das frequências, mas aí fica muito, o assunto acaba indo para um lado muito técnico, né? Mas uma coisa que é interessante é que a frequência pura, ela é uma coisa muito, muito chata, né? A nota pura, você não consegue trabalhar com a frequência pura. O canto, a voz humana, os acordes do violão, eles têm eles têm milhares de frequências que se intercalam ali naquele som produzido. E essas milhares de frequências é o que a gente chama de harmônicos, né? Cada instrumento vai ter uma quantidade de harmônicos, cada um com uma intensidade diferente. Quando junta tudo, dá o timbre específico, né? Dá o timbre específico, exatamente. Você tem a referência da nota, né? Você tem aquela frequência, por exemplo, base, do Lá 440, mas você vai ter uma série de harmônicos que estão em volta desse Lá que vão dar todo o brilho, toda a graça daquele timbre. Fora essa nota no tempo tem o famoso ADSR, né? O Attack, Decay, Sustain, Release, que ainda é o tempo que ela vai entrar, subir, ficar no máximo, se manter e cair, né? Ela ainda tem esse comportamento também. Né? Esse Marcelo é pau para toda a obra, cara. A gente dá umas enganadinhas de vez em quando. Muito legal hoje, hein? Muito bom. Foi muito legal. Estamos chegando. A parte ruim é que estamos chegando ao final, né? Pô, a gente não vai poder nem mandar um abraço aí para os aniversariantes? É verdade, tem os aniversariantes. Vamos lá, aniversariantes. Teve o Christopher Waltz, né? Mas agora tem os demais aí. Vou botar na tela. Não, tem uma foto em específico que você já colocou aí. Ele não é aniversariante, mas se você olhar ali no canto inferior à esquerda ali, você vê o Ozzy Osbourne em 6 de outubro de 2013 fazendo um show com a bandeira do Brasil. Tá vendo? Sim. O mais legal... 6 de outubro de 2013, o Ozzy fazendo um show ali abraçado na bandeira do Brasil. O mais legal é que esse show foi na Argentina. Ele essa gafa. Ele errou a bandeira. Putz. O Ozzy mandou muito bem, então. Nossa. Abraçando a bandeira do Brasil no show da Argentina. Imagina, a Argentina deve ter pulado 1000 vezes, né? A gente se despediu há 2 anos atrás. Eles ficaram Putin, né, da vida, né? Ficaram Putin. Não, puta, é aniversário desse cara. Eu achei que o Marcelo ia boicotar, ia falar, cara, eu não quero falar desse cara aí. Mas bom, também nem vamos enfatizar muito. Vou falar do cara que está ali no meio, Ed Van Halen. Há 2 anos, no dia 6 de outubro de 2020, a gente perdia o Ed Van Halen, que foi um ícone aí da guitarra e do rock and roll, né? E os aniversariantes do dia aí, a gente dá um abraço para Pete, fazendo aniversário hoje, aniversário para Joaquim Barbosa, que foi nosso ministro, o Vladimir Putin também faz aniversário hoje, e essa semana fizeram aniversário o Brian Johnson, vocalista do AC/DC, e em memória, aí, aniversário de John Lennon seria amanhã, né? Estaria completando 82 anos. Tem mais um aniversariante menos conhecido, mas eu acho que o Chiesa vai gostar de ouvir. O Yo-Yo Ma faz aniversário hoje. Yo-Yo Ma? Que é aquele violoncelista famoso aí. Yo-Yo Ma. Ele é 7 de outubro de 1955, ele nasceu. Caraca, não vi em nenhum lugar. Olha, nenhuma referência. Eu pesquisei aqui rápido, achei o Yo-Yo Ma, falei, opa, o Chiesa vai gostar de saber. E só adiantando, né, da semana que vem esse aniversário, mas como eu já falei dele, né, Dom Pedro I, nascimento 12 de outubro de 1798. Ele que nasceu e morreu no mesmo quarto, lá no Palácio de Queluz, com 35 anos, mais ou menos, 36. Tuberculose, não foi isso? Exatamente. Então é isso. E ontem foi aniversário da minha mãe, 83 aninhos. Parabéns. Parabéns para a dona Parabéns Julia. para ela. Muito bom. E chegamos ao final do volume 29. Bacana, muito bacana. Gostei de hoje, hein?
Foi muito bom. Muito legal, foi muito legal. Legal. Tanani tá rindo até 2025 aqui com o negócio Brasil 1, Argentina 0. Ozzy Osbourne é o nosso ídolo máximo agora. É isso. Sensacional. Muito obrigado, Legal, Roberto, gente. por mais uma participação memorável, histórica aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito gostoso participar aí com vocês. Muito, muito, muito legal mesmo. Legal. E Todos gostamos, todos amamos aqui. Ari, Então é isso. Viviane, Tanani, galera que participou hoje aí também, Correia Manuel, Pércio Pereira, ó, o Pércio aí. Legal. Valeu, Muito galera. Valeu, Semana que vem tem gente. mais. Bom fim de semana. Bom fim de Descansem. semana. Descansem, curtam, relaxem, né? Estudem. E sexta que vem tem o volume 30. Olha que legal, hein? Valeu, gente. Até lá. Valeu, Valeu, pessoal. valeu, Bom fim de Roberto, semana. até. Valeu. Abraço para todos. Valeu, Abraço. valeu.